Meus amigos, existe um ingrediente na vossa cozinha que a maioria dos homens usa mal ou nem sequer usa, e que pode ser exatamente o que está a faltar para o vosso corpo voltar a funcionar como funcionava aos 40 anos. Não estou a falar de um suplemento. Não estou a falar de um comprimido importado. Estou a falar de um pó branco que custa menos de 3 euros no supermercado e que, quando usado da forma certa, desencadeia uma série de reações no organismo que muitos médicos ainda subestimam. Mas o que quase ninguém vos conta, e é o que vou mostrar hoje, é que existem 3 formas completamente diferentes de usar este ingrediente. A maioria dos vídeos mostra uma, alguns mostram 2, mas a segunda forma, especificamente a segunda, é a que mais me surpreendeu ao longo da minha prática clínica. E aposto que nunca imaginaram que fosse possível. Se querem continuar a receber conteúdos importantes sobre saúde depois dos 60 anos, peço-vos que deixem um gosto e subscrevam o canal, porque hoje o tema é o bicarbonato de sódio. E antes que pensem que já sabem tudo sobre ele, preciso de vos contar que o que vou revelar aqui vai mudar completamente a vossa visão sobre este ingrediente, especialmente se têm mais de 60 anos e sentem que o corpo não está a responder como devia, que a energia caiu, que a disposição desapareceu, que a resposta íntima ficou mais lenta, mais fraca, menos espontânea, porque há um motivo para isto estar a acontecer, um motivo bioquímico, real, mensurável, e este motivo tem uma solução que está na vossa despensa agora mesmo. Partilhem nos comentários de que cidade ou região são. Vejo homens de Lisboa, do Porto, de Braga, de Faro, de Trás-os-Montes, de todo o lado, a fazer perguntas sobre saúde íntima depois dos 60. Quero saber de onde são, enquanto continuo a explicar. Mas antes de vos revelar as 3 formas, precisam de perceber por que é que o vosso corpo precisa delas. Porque se vos der as formas agora, sem vos mostrar o que está a acontecer por dentro, vão olhar para o copo de água e pensar que aquilo é coisa de avó, que não tem fundamento, que é lenda urbana, e não vão usar. E se não usarem, nada muda. Vamos então perceber o que acontece. Depois dos 60 anos, o organismo enfrenta um processo que é silencioso, lento e devastador. Não é dramático como um infarte, não é visível como uma fratura. É um processo que age nos bastidores, camada por camada, semana após semana, ano após ano. E o nome deste processo é acidose metabólica de baixo grau. Não estou a falar de uma doença rara, não estou a falar de algo que aparece num exame de sangue de rotina. Estou a falar de uma mudança subtil no equilíbrio químico interno do sangue, uma acidez que se acumula gradualmente, alimentada pela alimentação industrializada, pelo estresse crônico, pela redução natural da capacidade tampão do organismo com a idade. E quando esta acidez se instala, não fica parada, vai destruindo coisas, coisas que usam todos os dias, coisas que, quando deixam de funcionar bem, sentem, mas não percebem de onde vem. A primeira coisa que a acidez compromete é a circulação. O sangue fica mais denso, mais espesso, mais difícil de circular. Os glóbulos vermelhos, que são as células responsáveis por transportar oxigênio até cada canto do organismo, perdem flexibilidade, ficam rígidos. E quando ficam rígidos, não conseguem comprimir-se para passar pelos vasos mais finos. Agora, respondam-me uma coisa. Quais são os vasos mais finos do corpo masculino? Exatamente. Os que irrigam os tecidos responsáveis pela resposta íntima. Vasos microscópicos. Capilares que precisam de glóbulos flexíveis, fluidos, que consigam espremer-se para passar. Com a acidez elevada, isto deixa de acontecer. E o resultado não é emocional, não é psicológico, é puramente físico, é uma questão de entrega.
O sangue não chega em quantidade suficiente, a resposta não acontece, e a maioria dos homens não percebe por quê. Mas este é só o primeiro nível, porque existe um segundo nível ainda mais traiçoeiro. Mesmo quando o sangue chega aos tecidos, se o ambiente estiver ácido, o oxigênio não é libertado da forma correta. E aí isto acontece por causa de um mecanismo chamado efeito Bohr, que é a relação entre o pH do sangue e a capacidade da hemoglobina de soltar o oxigênio que transporta. Em ambientes mais ácidos, a hemoglobina segura o oxigênio com mais força. Os tecidos ficam com fome de oxigênio, mesmo com o sangue presente. É como ter um caminhão carregado parado à porta da fábrica, mas o motorista não consegue abrir a porta da caixa. A carga está lá, mas não chega onde precisa de chegar. E sem oxigênio nos tecidos, a resposta íntima não tem combustível para acontecer. Não há como gerar firmeza, não há como sustentar vitalidade. O problema não é falta de desejo, não é falta de testosterona, é falta de entrega celular. E a causa raiz está no pH. Pensem nisto um momento. Se o problema é o pH, se a acidez está na raiz de tudo isto, o que acontece quando se corrige o pH de forma inteligente? A resposta vai surpreender-vos, mas ainda não chegou a hora, porque há mais um nível que precisam de perceber primeiro. E este nível vai mudar a forma como encaram o problema. Existe uma camada dentro dos vasos sanguíneos que tem um nome bonito e uma função crítica. Essa camada chama-se endotélio. É o revestimento interno dos vasos, uma película de células tão fina que parece invisível, mas que faz uma das coisas mais importantes para a saúde íntima masculina. O endotélio saudável produz uma molécula chamada óxido nítrico. E o óxido nítrico é o sinal químico que diz às artérias para relaxarem, se abrirem, permitirem que o sangue entre em volume. É a chave que abre a comporta. Sem ela, não importa quanto desejo tenham. Não importa que os exames de testosterona venham dentro dos valores normais. A comporta não abre. O sangue não entra. A resposta não acontece. E o que destrói o endotélio? A acidez. E o que alimenta a destruição é a inflamação crônica de baixo grau, que é exatamente o que a acidez metabólica acende dentro dos vasos todos os dias, silenciosamente, sem dor, sem sintoma óbvio, mas sem parar. Estão a começar a perceber o tamanho real do problema? Não é uma coisa só, é um ciclo. A acidez alimenta a inflamação. A inflamação danifica o endotélio. O endotélio danificado deixa de produzir óxido nítrico. Sem óxido nítrico, a resposta íntima desmorona. E o ciclo fecha-se e alimenta-se a si próprio. A cada mês, fica um pouco pior. A cada ano, fica mais difícil reverter. Já vi este ciclo em centenas de homens. Homens como o senhor Joaquim Silva. O Joaquim chegou à consulta com 67 anos, reformado, ativo, sem historial de doenças cardíacas graves, exames dentro do esperado para a idade, tensão controlada, testosterona na faixa normal. Mas há 2 anos, a resposta íntima havia desaparecido de forma progressiva, sem um momento exato, sem um evento específico. Foi-se embora devagar, como a luz de uma lâmpada que vai perdendo brilho antes de apagar. E ele tinha começado a acreditar que era definitivo, que era a idade, que era assim que as coisas iam ser dali para frente. Quando olhei além dos exames padrão, vi o padrão alimentar, o nível de estresse acumulado em décadas de trabalho pesado, o historial de sono ruim, os sinais subclínicos que os exames de rotina não capturam. E o que vi foi exatamente o que vejo com frequência. Um organismo em processo de acidose metabólica progressiva, com inflamação crônica instalada, com endotélio sobrecarregado. Propus um protocolo simples, com um ingrediente que qualquer pessoa tenha em casa. Ele olhou-me como se eu tivesse errado a profissão. Mas
3 semanas depois, telefonou-me, e o que disse nessa chamada vou contar-vos. Mas ainda não agora. Antes, precisam de perceber por que é que as 3 formas que vos vou mostrar funcionam de maneira diferente e complementar. Preciso também de vos falar de um órgão que quase ninguém associa à saúde íntima masculina, mas que tem um papel central em tudo o que estamos a discutir. Estou a falar do fígado. O fígado é o maestro hormonal do corpo. É ele que processa e equilibra todas as hormonas, incluindo a testosterona. Mas o fígado tem uma função adicional que poucos conhecem. É um dos principais responsáveis por tamponar a acidez metabólica. Quando a carga ácida fica alta demais, o fígado entra em modo de sobrevivência e desvia a energia da metabolização hormonal para tentar controlar o equilíbrio químico do sangue. E o resultado? O equilíbrio entre testosterona e estrogênio começa a desregular-se. O desejo cai, a energia some, a resposta física enfraquece, não porque estejam doentes, mas porque o fígado está a gastar os seus recursos no sítio errado. E há mais. Ao mesmo tempo que o fígado está sobrecarregado, existe uma bomba hormonal que muitos homens carregam na barriga, literalmente. A gordura visceral, aquela que se acumula no abdômen com a idade, produz uma enzima chamada aromatase, e a aromatase faz algo que vos vai incomodar quando perceberem. Ela converte testosterona em estrogênio. Pega na hormona masculina e transforma-a em hormona feminina dentro das células de gordura do vosso próprio abdômen. E um organismo mais ácido tem mais tendência a acumular gordura visceral. Mais gordura, mais aromatase. Mais aromatase, menos testosterona livre. Menos testosterona livre, menos desejo, menos energia, menos vitalidade. O ciclo fecha-se mais uma vez. Estão a ver o tamanho real da rede que a acidez tece por dentro do vosso organismo? Mas ainda não terminei, porque existe um nível que é o mais silencioso de todos. Mesmo que corrigissem a circulação, a inflamação, o endotélio, o fígado e as hormonas, ainda existe a possibilidade de o vosso corpo não conseguir usar a testosterona disponível. Com o envelhecimento, os receptores celulares de testosterona podem desenvolver resistência. A hormona circula, mas a célula não responde. É como alguém a falar convosco numa sala com o som no máximo. A voz está lá, mas o barulho impede que seja ouvida. A acidez metabólica é exatamente esse barulho. Interfere na sensibilidade dos receptores. Deixa as células surdas ao sinal da testosterona. E então, mesmo homens com exames normais continuam sem resposta, sem energia, sem vitalidade, porque o problema não estava na quantidade da hormona, estava na capacidade das células de a ouvirem. Se estão a sentir que os exames estão dentro do esperado, mas o corpo não está a responder como devia, este mecanismo pode ser exatamente o que está a faltar na vossa equação. Chegou a hora. Chegou aí a hora de vos mostrar as 3 formas. E a segunda, como disse no início, é a que mais surpreende quem chega com ceticismo e sai com resultado. Vamos começar pela primeira. A primeira forma é o protocolo matinal direto. Apesar de ser a mais conhecida das 3, a maioria dos homens que tenta fazer comete erros que anulam completamente o efeito. A forma correta é esta. Dissolvem entre 1/4 e meia colher de chá de bicarbonato de sódio, não mais do que isso, num copo de água morna, não fria, não quente, morna. A temperatura morna acelera a absorção e evita o choque térmico no estômago. Adicionam o sumo de meio limão espremido na hora, não sumo de caixinha, não limão artificial. O limão precisa de ser espremido na hora porque os compostos ativos, especialmente os bioflavonoides antioxidantes, degradam-se rapidamente após o contato com o ar. Bebem isto em jejum logo ao acordar, antes de qualquer coisa. E esperam pelo menos 20 minutos antes de comer
ou tomar qualquer outro suplemento. O que acontece quando fazem isto? O bicarbonato age como tampão, neutralizando o excesso de acidez acumulada durante o sono. O pH do sangue tende a elevar-se levemente. Os glóbulos vermelhos recuperam flexibilidade. O oxigênio começa a ser entregue com mais eficiência. A carga inflamatória desce e o endotélio, que passou a noite num ambiente levemente mais ácido, começa o dia com menos pressão sobre ele. Este é o protocolo da primeira forma. Simples, direto, documentado. Mas vem a segunda forma, e é aqui que a maioria das pessoas se surpreende. A segunda forma não é ingerida, é aplicada externamente. Estou a falar de um banho alcalinizante. E antes que descartem a ideia, deixem-me explicar o mecanismo. Porque há ciência por trás disto. A pele é o maior órgão do corpo humano, não é uma barreira impermeável. Troca substâncias com o ambiente. Quando se dissolve bicarbonato de sódio na água do banho, cria-se um ambiente levemente alcalino em contato com a pele. O que acontece a seguir é que pode haver absorção transdérmica, ou seja, através da pele, que contribui para a correção do pH local dos tecidos superficiais. Mas o efeito que mais importa aqui não é só a absorção, é a redução do estresse oxidativo na superfície cutânea. A pele ácida demais mantém um estado de microinflamação constante. Isto parece-vos distante do problema íntimo? Não é, porque a microinflamação cutânea contribui para a carga inflamatória sistêmica total do organismo. Quanto maior a carga sistêmica, mais o endotélio sofre, menos óxido nítrico é produzido. O protocolo da segunda forma é o seguinte: adicionam entre 3 e 4 colheres de sopa de bicarbonato de sódio à água morna do banho, não fervente, e permanecem em imersão parcial durante pelo menos 15 a 20 minutos, 2 ou 3 dias por semana. Não precisa de ser todos os dias, precisa de ser consistente ao longo de semanas. Os primeiros efeitos que as pessoas relatam são melhoria na qualidade do sono, redução da tensão muscular e, com algumas semanas de uso combinado com a primeira forma, uma melhoria perceptível na disposição geral. E a resposta íntima costuma aparecer nesta janela de melhoria da circulação e do sono, porque os dois estão diretamente ligados. Este é o protocolo que a maioria dos vídeos nunca menciona. E foi o que o Sr. Joaquim não esperava quando propus. Ele disse que esperava tomar um comprimido, que esperava alguma prescrição médica. Quando falei em banho com bicarbonato, ficou em silêncio durante um momento. E na chamada 3 semanas depois, disse algo simples, que tinha acordado com algo que não acontecia há mais de 2 anos. Uma resposta espontânea, sem estímulo, sem esforço. O corpo simplesmente respondeu e ficou parado, quieto, a olhar para o teto, sem conseguir acreditar que um banho tinha participado nisso. Não foi só o banho, foi o sistema inteiro a ser trabalhado em 2 frentes ao mesmo tempo. E o efeito multiplicou-se. Mas ainda há a terceira forma, e esta é a que mais sustenta o resultado ao longo do tempo. A terceira forma é o protocolo noturno de recuperação. E a maioria das pessoas não a usa porque não sabe que existe uma janela metabólica específica à noite em que o bicarbonato tem um efeito potenciado. Lá durante o sono, o organismo realiza grande parte dos processos de reparação celular. O pH do sangue tende a ser ligeiramente mais ácido durante determinadas fases do sono profundo, precisamente porque o metabolismo está ativo nos processos de limpeza e regeneração. Se introduzem um agente alcalinizante suave antes de deitar, estão a criar uma condição mais favorável para que essa reparação aconteça com eficiência. A terceira forma é esta: dissolvem 1/8 de colher de chá de bicarbonato de sódio, muito menos do que de manhã, numa pequena quantidade de água morna,
entre 50 e 200 mililitros, e tomam entre 30 e 40 minutos antes de deitar. Não junto com o jantar. Não logo antes de deitar. Há uma janela específica de 30 a 40 minutos antes do sono. O efeito não é imediato, como nada neste protocolo é imediato. Mas ao longo de semanas, o ambiente interno do organismo durante o sono muda. Os processos de reparação do endotélio acontecem em condições mais favoráveis. As mitocôndrias, que trabalham durante a noite a regenerar as células dos tecidos íntimos, têm um ambiente ligeiramente menos ácido para operar. E o resultado acumulado começa a aparecer. Atendi um homem chamado Francisco Pereira, 72 anos, de Viseu, hipertenso, controlado com um medicamento. A tensão estava estabilizada, mas a função íntima continuava comprometida e tinha desistido de esperar mudança. Conversou com um médico que acompanhava o tratamento da tensão, obteve autorização para usar o bicarbonato dentro das doses que indico e iniciou os 3 protocolos em conjunto. Na 7ª semana, a esposa telefonou-me antes dele. Disse que tinha notado uma mudança antes mesmo que ele verbalizasse, não só na intimidade, na forma como acordava, na forma como estava presente durante o dia, na leveza com que se movia, e que na intimidade, pela primeira vez em muito tempo, ele se tinha sentido inteiro, não metade, inteiro. Isto não é placebo, é o organismo a responder quando recebe as condições mínimas para funcionar como foi concebido. Agora, preciso de ser honesto sobre os limites, porque um conteúdo de saúde que não fala de limites é incompleto. Se tem hipertensão descontrolada, doença renal crônica, historial de insuficiência cardíaca grave ou seguem uma dieta com restrição rigorosa de sódio por prescrição médica, conversem com o vosso médico antes de iniciar qualquer um dos 3 protocolos. O bicarbonato contém sódio e, em contextos específicos, pode interferir com medicamentos ou condições. Para a grande maioria dos homens com saúde geral preservada ou condições controladas, os níveis de uso que descrevi são considerados seguros, mas cada organismo é diferente. Cada historial é único. E o acompanhamento médico não é opcional, é parte do cuidado. Há também uma confusão comum que preciso de desfazer. Muitos homens chegam convictos de que o problema é testosterona baixa e procuram a testosterona como solução. Mas se os vasos estão comprometidos, se o endotélio está inflamado, se o óxido nítrico não está a ser produzido, se as mitocôndrias estão a trabalhar com eficiência reduzida, a testosterona vai circular sem encontrar a infraestrutura que precisa para agir. É como contratar mais entregadores quando as estradas estão destruídas. Os pedidos não chegam, os entregadores ficam parados. O problema não era a quantidade de mão de obra, era a condição da estrada. Os 3 protocolos que vos mostrei hoje trabalham na condição da estrada, na bioquímica, no ambiente interno, na base, que torna possível que qualquer outro recurso, seja hormonal, seja suplementar, seja medicamentoso, funcione de verdade. Não substituem o que já fazem, preparam o terreno para que tudo o que fazem produza resultado. Visualizem o que está a acontecer quando usam os 3 em conjunto. De manhã, o protocolo matinal ajusta o pH no início do ciclo metabólico diário, quando o impacto é maior, porque o organismo está a sair do jejum e altamente receptivo. Durante o banho, trabalham a carga inflamatória sistêmica por uma via que o sistema não esperava, que a maioria dos tratamentos ignora, que age diretamente na microinflamação cutânea e na tensão do sistema nervoso. E à noite, o protocolo noturno cria o ambiente mais favorável possível para a reparação celular durante o sono, quando o corpo faz a maior parte do trabalho de regeneração dos tecidos vasculares. 3 frentes, 3 momentos do dia, um único composto mineral, barato
e acessível a agir em camadas diferentes do mesmo problema: a acidez metabólica, a inflamação crônica, o endotélio, o óxido nítrico, a circulação, as mitocôndrias, o sistema nervoso, não são problemas separados. São nós de uma mesma rede, e quando se começa a desfazer o nó central, a rede inteira começa a reorganizar-se. Não é magia, é química, é o corpo humano a fazer o que foi concebido para fazer quando as condições mínimas são restauradas. Os primeiros efeitos que a maioria das pessoas nota aparecem já na primeira semana: melhor digestão, menos cansaço após as refeições, sono mais profundo, leveza ao acordar. São sinais de que o ambiente interno está a começar a mudar. As mudanças na resposta íntima, em geral, aparecem entre a terceira e a oitava semana de uso consistente dos 3 protocolos, porque o desequilíbrio não aconteceu de um dia para o outro. Levou anos a chegar onde está. A restauração também leva tempo. E a consistência não é opcional. É a parte mais importante do tratamento. A nossa geração aprendeu que os resultados chegam devagar se trabalhar com regularidade, que devagar se vai ao longe, que grão a galinha enche o papo. É exatamente este princípio que se aplica aqui. Se este conteúdo fez sentido, se algo que disse hoje iluminou algo que estavam a sentir sem conseguir explicar, peço-vos que deixem um gosto e subscrevam o canal. Partilhem também com um familiar ou amigo que acham que pode beneficiar. A vossa vitalidade não acabou. O que pode ter acabado é a informação certa para a reativar. E agora tenha. Tenham um dia com muita saúde.